E aí, uma prova de redação é um bicho-papão para você num processo seletivo, num concurso público, no vestibular, no Enem? Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse bicho-papão em um bichinho de pelúcia. Me acompanhe até o final dessa aula que eu vou te ensinar uma tática para que você garanta pelo menos 80% da nota na prova de redação. Pode ser 8, pode ser 800, a depender da banca, mas, enfim, 80% da sua nota, se você seguir o que eu vou ensinar nessa aula, você consegue garantir. Depois da vinheta. E aí, guerreiros e guerreiras, aqui é André Guerra para mais uma aula de redação e nessa aula eu vou te ensinar como garantir pelo menos 80% da sua nota na prova de redação usando uma tática simples. Como é que funciona isso? Vou te explicar, mas primeiro lembre-se de se inscrever aí no canal se você estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver no Facebook, lembre de dar uma curtida aí na página, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece. Beleza? Repare só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como os temas de redação são estruturados. A grande maioria dos temas hoje, nas diversas provas de processos seletivos, são estruturados assim. Você tem um texto motivador, ou mais de um texto, tá? Pode ser 2, 3, 4 textos, e em seguida uma proposta de redação, que é apresentada da seguinte maneira. Com base na leitura dos textos motivadores, compõe um texto dissertativo argumentativo de 20 a 30 linhas sobre o tema tal. E aí você tem uma frase em negrito, tá bom? Em que é apresentado o tema propriamente dito. Identificou essa estrutura ali na sua redação? Então o que você vai ter que fazer é o seguinte, vamos ao passo a passo. O primeiro passo é destacar os elementos temáticos. Como é que você destaca os elementos temáticos? O que são elementos? São partes que compõem algo. Quais são os elementos que compõem o tema? As palavras-chave da proposta de redação. É ali que estão os elementos temáticos. Então, você vai pegar cada palavra-chave da proposta, aquela frase em negrito, e destacar. Na sequência, você tem o ponto 2. Qual é o segundo passo? É você fazer um levantamento de ideias. Como é que é isso? Você vai pegar cada palavra, cada elemento temático e a partir dele você vai levantar ideias. Você vai reunir ali as ideias partindo do que você já ouviu, do que você já leu, do que você já aprendeu e fazer uma espécie de brainstorm, né? Aquela tempestade de ideias. Fez isso em relação aos elementos temáticos? Você vai para os textos motivadores e vai fazer a mesma coisa. Destacar os elementos principais ali e depois fazer também o mesmo levantamento, o mesmo brainstorm. Essas ideias que você levanta serão o recheio da sua redação, tá? Ah, André, eu vou usar tudo? Não necessariamente, tá? Mas muita coisa do que você fizer levantamento ali, você vai usar. Agora, um ponto importante sobre isso. Você vai selecionar as ideias e as informações dos textos, mas eu quero te dar um alerta. Liga a sirene aí, ó. Liga a sirene porque você tem que tomar muito cuidado. Se você copiar trechos dos textos, você será penalizado na sua nota e a gente não quer isso, tranquilo? Então não é para copiar, é para usar as ideias presentes nos textos, as ideias e as informações. Tranquilo? Beleza? Ponto 3. O que é que a gente faz? É a distribuição dos argumentos. Você tem uma estrutura básica na redação de processos seletivos, que é uma introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Nos desenvolvimentos é que você vai colocar os argumentos, tá? Então, se você tem 2 ou 3, lembre-se, um argumento equivale a um parágrafo equivale a um argumento. Então você vai pegar aquelas ideias levantadas e distribuir. Essas aqui vão para o D1, essas vão para o D2, se tiver o D3, tá bom? E algumas você vai descartar, porque é assim que acontece. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ao ponto 4. Qual é o ponto 4? Escreva o rascunho. André, até agora eu não tinha escrito nem o rascunho da minha redação. Não, é o planejamento. É a planta da sua redação que a gente acabou de construir. E ela vai garantir que você, primeiro, não zere a sua redação, tá? De forma nenhuma. Por quê? Já viajou de avião? Quando você viaja de avião, tem um piloto.
E o piloto, via rádio, ele está o tempo todo em contato com a torre de comando, que está lá no aeroporto, certo? Então, os elementos temáticos, tá? E as ideias que estão presentes nos textos são a torre de comando. Cada argumento que você lança deve ter alguma ligação com pelo menos um dos elementos temáticos para que aquele argumento tenha validade, ok? Beleza? Então, vamos ver isso na prática. Como é que acontece? Vamos observar um tema bem recente, à época em que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu não sei quando você está assistindo a esse vídeo, mas, enfim, agora um tema super recente, foi um tema do Enem, que era o seguinte: a manipulação do comportamento do usuário a partir do controle de dados da internet. Vamos fazer o passo a passo em relação a esse tema? Olha só, o primeiro elemento temático qual é? Manipulação. Então você precisa destacar a palavra manipulação como um elemento temático para depois fazer o levantamento de ideias. Depois, comportamento é outro elemento temático. Usuário é outro. Ah, André, mas usuário de quê? Não, no próprio tema já está dito, é o usuário da internet, não é usuário de drogas nem qualquer outra coisa. Tudo bem? Eu sei que você não tinha pensado nisso, mas vamos lá. Depois, controle é outro elemento temático. Dados, né, que são informações, é outro, e também internet, que acaba sendo o contexto dessa proposta aí. Tranquilo? Então fizemos o destacamos os elementos temáticos, já podemos fazer o levantamento de ideias. Então você vai pegar a palavra manipulação e ver do que eu me lembro com essa palavra manipulação. Bote a sua cabeça para funcionar, bote a sua memória para funcionar. A mesma coisa você vai fazer com comportamento, em seguida usuário, controle, dados e internet. Ok? Então, esses são os seus pontos de referência, os pilares do seu texto. Fez isso? Levantou as ideias? Vá para os textos. No caso dessa prova, a gente tinha um texto falando sobre os aplicativos de música, né, como um exemplo desse controle. Também tinha um texto falando com dados estatísticos sobre o uso da internet. Um outro texto mostrando como funciona a filtragem de dados e um outro mais crítico mostrando como essa manipulação é feita realmente. A gente vai ter uma outra aula em que a gente vai ler juntos esse tema. Fique ligado, fique ligada, me acompanhe para você não perder essa segunda parte aí da aula em que a gente vai destrinchar esse tema. Agora eu quero te apresentar a tática, ok? Tranquilidade? Fez aí o levantamento de ideias a partir dos elementos temáticos e dos textos, agora vamos distribuir os argumentos, tudo bem? Alguns desses argumentos, dessas ideias que você levantou, você vai usar no primeiro desenvolvimento, alguns você vai usar no segundo. André, eu posso fazer o terceiro? Depende da quantidade de argumentos que você levantou e de qual é o seu ponto de vista a respeito daquele processo, tá? E aí você depois pode ir para o rascunho. Vou fazer o seguinte com você. Eu vou te dar de presente um e-book, tá? Com toda a sistematização dessa tática, ok? Te ensinando num passo a passo o que você deve fazer e usando esse tema como exemplo, beleza? Então procure aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download desse e-book presente aqui do Professor André Guerra para você. Me acompanhe, até a próxima aula. Um abraço! Se você gostou dessa aula e quer ter acesso a mais aulas, mais dicas de português, redação, literatura, interpretação de textos, então se inscreve aqui no meu canal do YouTube, aperta o sininho para você ser notificado com prioridade pelo YouTube toda vez que eu publicar uma aula nova e também me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, Prof. André Guerra, também no Facebook eu tenho uma página, Professor André Guerra. E se você quiser, além disso, entrar numa lista de transmissão para receber dicas exclusivas e num grupo de estudos via WhatsApp, é só você salvar esse número que está aparecendo aí na tela e me mandar uma mensagem dizendo eu quero entrar na lista. Valeu, tamo junto na batalha!